quase ninguém conta, mas o que mais chama a atenção em El Salvador é que a própria alimentação dos condenados faz parte da própria punição dos presos. No governo atual, que no caso é de Nayib Bukele, até a alimentação acabou virando uma punição dos condenados. Isso porque ele possui regras rígidas sobre as gangues que existem por lá. Tanto é que todos eles foram afetados dentro daquela prisão. E se você parar para analisar os documentários que são gravados sobre El Salvador, você percebe que nenhuma das refeições dos condenados possui uma proteína. Apenas arroz, feijão e de vez em quando uma banana da terra ou uma tortilha. E eles evitam a proteína, principalmente a carne com osso, para que eles consigam evitar que o osso acabe sendo um problema tanto para os condenados ou para os guardas. Isso porque o governo chegou numa conclusão de que não vale a pena ficar servindo uma boa refeição para os que estão lá dentro, sendo que uma grande parte da população chega a passar fome. Fora de que manter mais de 40 mil detentos com uma boa refeição iria custar muito caro para o Estado. Então eles concluíram que o certo a se fazer era de manter uma dieta muito baixa, com menos de 1.200 calorias por dia. O detento que recebe a sentença para entrar na prisão de El Salvador, ele tem que ficar 15 dias dentro de uma solitária, longe de tudo. Isso para que ele consiga entender como funciona o sistema prisional daquela prisão. Só que antes dele ficar nessa solitária, assim que ele entra na prisão, ele tem que raspar a sua cabeça e usar a vestimenta que todo mundo utiliza por lá, que no caso é um shorts branco e uma camiseta branca. Aí depois disso ele entra na solitária. 15 dias depois ele sai e fica na cela principal, onde todos os detentos são mantidos lá dentro. Segundo vídeos que são postados dentro das redes sociais, cada cela tem mais de 100 detentos lá dentro. As celas até podem possuir camas, só que as camas não têm colchão, todas elas são feitas apenas de aço. Aí o detento ele tem que dormir ali em cima daquele ferro puro, sem nenhum tipo de colchão ou coberta para se esquentar. Só que o que mais chama a atenção da prisão de El Salvador é que todos os detentos que entram lá dentro nunca mais irão ver a liberdade. Isso porque todos que entram lá dentro recebem a pena máxima, que no caso é a prisão perpétua. E a prisão já foi construída com o intuito de diminuir a taxa de criminalidade do país, para que todos os presos sintam como é estar preso na pior prisão do mundo, e também para quem está lá fora ter medo de entrar lá dentro. E isso acaba funcionando. Quantos detentos existem hoje na prisão mais segura da Terra? Para quem não sabe, a prisão de El Salvador hoje é considerada não só a prisão mais segura que existe no mundo, mas também a mais temida de todas. Isso porque a forma sobre como eles tratam os condenados lá dentro supera o nível de qualquer outra prisão que existe no planeta. Tanto é que ela já chegou a chamar a atenção do mundo inteiro. E detalhe, das centenas de prisões que existem atualmente, apenas El Salvador realmente conseguiu botar um medo em diversos criminosos do mundo inteiro. Estudos apontam que a capacidade máxima de El Salvador pode beirar os 40 mil detentos lá dentro, sendo que hoje já está entre 20 a 30 mil detentos presos em El Salvador. Só que tem um porém. Não é qualquer condenado que vai parar dentro de El Salvador. Pra lá só vai apenas os mais perigosos de todos, como membro de gangues que antigamente dominavam a região de El Salvador, ou membros que recebem pena máxima, como prisão perpétua. Cada cela estima-se que pode abrigar entre 100 a 130 detentos. Só que tem um porém, não tem cama o suficiente para todos. Estudos apontam que cada cela pode ter em torno de 80 camas. Então, a maioria desses condenados tem que acabar revezando enquanto outros dormem nas camas e outros dormem em pé. E detalhe, as camas não têm colchão e nem cobertas para deixá-las macias. É apenas um beliche feito de aço puro. O que acontece se algum detento dentro de El Salvador não obedecer às regras por lá? E detalhe, porque ele já deu ordem de que se algum preso tentar tumultuar ou desobedecer todas as regras por lá, as consequências na mesma hora serão severas para aquele detento. A primeira coisa que os guardas devem fazer para o detento que não obedece às regras por lá é de pegar ele e botar ele dentro de uma sala vazia. É como se fosse uma solitária. Essa solitária tem apenas um objeto para fazer as suas necessidades. Fora isso, a solitária é totalmente feita de concreto e não tem nem a luz do sol por lá. Ou seja, o detento ele acaba ficando por 15 dias seguidos dentro dessa solitária no escuro total. Tudo para que ele saia de lá transformado. E se por algum acaso esses 15 dias se passar e ele ainda continuar daquele jeito, ele tem a chance de ficar lá dentro por meses seguidos sem parar, até que ele realmente saia de lá transformado. Se por algum motivo isso ainda não tiver funcionado, aí os guardas têm total direito de utilizar a força contra aquele preso, utilizando diversos meios não letais, como choques, spray de pimenta ou qualquer outra coisa. Só que tem um detalhe, por incrível que pareça, todos os condenados que estão lá dentro são totalmente obedientes, o que torna El Salvador a melhor prisão que existe no planeta. Dentro das celas da prisão de El Salvador até podem possuir camas, só que nenhuma delas possui um colchão. Sim, todas as camas são feitas de ferro, para que assim eles consigam diminuir o conforto dos condenados. E detalhe, as luzes por lá são acesas 24 horas por dia, porque ajuda o monitoramento da prisão. E sim,
As celas também são superlotadas. E os detentos só podem sair de suas celas apenas para se alugarem em um pátio vazio por cerca de 30 minutos. E por causa disso, dentro da prisão não existe sala de recreação, sala de visita ou espaços conjugais. Eles ficam apenas no pátio se alongando e já voltam para a cela. E o pior, ninguém tem o direito de falar sem ter permissão. Por isso que na maioria das entrevistas que você assiste pela internet, você percebe que a prisão é um lugar tranquilo e muito calmo, pois ninguém tem o direito de falar sem ser permitido. E detalhe, a prisão ela não chega a oferecer uma dieta rica de nutrientes para os condenados. Tanto é, nas principais refeições, que no caso é o almoço e a janta, os condenados apenas comem arroz, feijão e de vez em quando uma banana da terra. Isso porque o governo afirma que a intenção é de puni-los e não de engordá-los. Mas, afinal, o que falta para ter uma dessa aqui no Brasil? Por que os guardas que protegem El Salvador sempre escondem os seus rostos com máscaras ou óculos? Para quem não sabe, a prisão de Secote, que hoje é conhecida como a prisão de El Salvador, é considerada não só a prisão mais segura, como também a prisão mais temida que existe no planeta. Isso porque até os próprios condenados têm medo de parar lá dentro. O fato é que o motivo dos guardas utilizarem as máscaras é bem óbvio. Eles têm que proteger a sua identidade para que os detentos que estão lá dentro não consigam entrar em contato com os familiares deles. Por isso o governo local achou muito melhor eles protegerem a identidade utilizando máscaras e óculos para que nada de errado aconteça com eles. Até porque todos os detentos, sem exceção nenhuma, todos os detentos que estão dentro de El Salvador são membros dos grupos mais temidos da região, que no caso são da MS-13 e Bairro 18. Eles ainda existem nas ruas, mas muito menos do que existia no passado. Só que, por incrível que pareça, pelo jeito que El Salvador está se desenvolvendo pelo mundo, não vai demorar muito para que El Salvador seja 100% limpa de todos os criminosos que existem por lá. Mas para as prisões que existem espalhadas pelo mundo chegar no nível de El Salvador, isso vai demorar muitos anos, ou se não décadas. Depois que o detento é levado para dentro de El Salvador, ele nunca mais irá ver a liberdade. Por isso que todos os condenados que estão lá dentro, antes de entrarem lá, eles têm que se despedir de sua família, pois nunca mais irá ver qualquer um deles. Até porque a forma como eles tratam os detentos que vivem lá dentro chama a atenção do mundo todo. Quando Nayib Bukele assumiu o governo de lá, a criminalidade do país estava tomando conta da região. Foi aí que ele teve a ideia de construir uma prisão que iria resolver todos esses problemas. E realmente funcionou. Depois que El Salvador foi construído em 2023, a taxa de criminalidade do país caiu 98%. Atualmente existem mais de 120 mil pessoas que estão presas em prisões por lá, sendo que 40 mil desse número está dentro da prisão de Secote. Isso porque os membros de Secote são os membros mais perigosos da região. Por isso eles recebem a pena máxima, que no caso é a prisão perpétua. E o interessante dessa prisão é como os membros de lá são tratados. Eles não podem tomar sol e nunca sair de suas celas. Eles só podem sair de suas celas apenas para se alongarem em um pátio vazio por cerca de 30 minutos. E depois são recolhidos para dentro. E detalhe, nenhum membro por lá tem o direito de falar sem ter permissão. Por isso a forma que eles são tratados chama a atenção do mundo todo. A fama da prisão de El Salvador ficou tão grande que já chegou a chamar a atenção de diversos países do mundo inteiro, tendo a possibilidade de construir uma prisão dessa em diversos lugares do mundo. Até porque, até hoje, foi a única prisão que realmente funcionou para os condenados. E quando a região de El Salvador permite a entrada de jornalistas dentro da prisão, eles acabam divulgando a forma de como os condenados são tratados de forma diferente lá dentro. Isso porque, em todo vídeo que você assiste, você percebe que a região é totalmente calma e tranquila, sem nenhum barulho sequer, o que já torna ela tão diferente de qualquer outra prisão no mundo. Só que o que ninguém percebe é que só na região de El Salvador tem mais de 90 mil pessoas presas dentro de prisões, sendo que 40 mil desse número está dentro de Secote, que são os piores criminosos da região, sendo eles membros de gangues da MS-13 e também da Bairro 18. E detalhe, os membros dessas gangues ficam todos juntos, não ficam separados em cada cela. Eles decidiram que juntar os dois em uma só iria mostrar o quão funcional é a prisão. E hoje ela é equipada com 19 torres de vigilância, todas elas sendo monitoradas 24 horas por dia. Todos eles feitos de concreto e equipado com cercas elétricas em toda a região. Porque a refeição na prisão de El Salvador faz parte das punições dos condenados. Diferente de qualquer outra prisão que existe espalhado pelo mundo, a refeição que existe dentro da prisão de Secote é totalmente diferenciada. Primeiro que durante o café, almoço e janta, os condenados sempre vão comer a mesma comida por lá. E isso vai acontecer até o resto de suas vidas. E através de documentários realizados dentro da prisão, você consegue perceber que os presos eles sempre se alimentam apenas de arroz, feijão e de vez em quando uma tortilha ou uma banana.
E isso não é por acaso. E antes que você comece a julgar a forma sobre como o governo trata os condenados em El Salvador, você precisa entender que El Salvador foi a única prisão que realmente funcionou no mundo inteiro. Isso porque eles chegaram a uma conclusão de que enquanto as pessoas por lá não conseguirem comer frango ou alguma mistura boa todos os dias, ou seja, enquanto ainda estiver fome, ele vai continuar mantendo a refeição que existe em El Salvador. Ou seja, depois que tudo isso acabar, aí sim ele começa a dar uma boa refeição para os condenados. Fora de que atualmente existe mais de 30 mil detentos dentro de El Salvador. Então, manter uma boa refeição com uma mistura boa para cada condenado todos os dias lá dentro, isso iria acabar custando muito caro para o governo. A prisão de El Salvador nasce quando Nayib Bukele assume o poder na região de El Salvador. A taxa de criminalidade por lá estava muito alta, então não tinha um certo nível de segurança tão tranquila como é hoje. Então Nayib Bukele decide criar um lugar onde até os criminosos tinham que ter medo de lá. Até porque as prisões normais que já tinham naquela região não estavam funcionando. Então, em 2023 nasce a prisão de Secote, que hoje é a prisão de El Salvador. Só que o que diferencia a prisão de El Salvador para as prisões normais é que o tratamento lá dentro é totalmente diferenciado. E só param lá dentro quem são os membros das piores gangues da região. E também quem recebe a pena máxima, que no caso é a prisão perpétua. E a partir do momento em que os condenados entram na região de Secote, eles já recebem um tratamento totalmente diferenciado. Primeiro que eles raspam as cabeças e depois utilizam a roupa branca que todo mundo usa por lá. Depois, ele fica 15 dias preso dentro de uma solitária para entender como é que funciona o sistema prisional de lá. E quando ele sai da solitária, ele já sai totalmente transformado. Mas e aí? O que falta para uma dessas ser construída aqui no Brasil? Por que os presos não podem conversar entre eles na prisão de El Salvador? Uma coisa curiosa que dá para perceber quando analisamos as entrevistas realizadas dentro da prisão é que quando a câmera foca em algum detento dentro da cela, ele tenta mandar algum recado apenas mexendo os lábios de sua boca. Ele não chega a dizer nada em voz alta, mas ele consegue fazer sinais utilizando expressões. É como se ele estivesse tentando mandar alguma mensagem para alguém que está do lado de fora. E o pior é que os grupos que estão do lado de fora já chegou a afirmar que iriam descontar em diversos inocentes o que fazem dentro de El Salvador, sobre como eles tratam os detentos dentro da prisão. Então, Bukele se pronuncia dizendo que se eles começarem a fazer isso com as pessoas de bem, ele iria cortar totalmente toda a alimentação que era servida de dentro de El Salvador. Eles iriam ficar sem se alimentar nem apenas de um grão de arroz sequer. Por isso, El Salvador acaba aqui sendo uma salvação para diminuir a taxa de criminalidade da região. E acredite, isso acabou funcionando. Até porque todos os criminosos têm medo de ir preso e parar dentro da prisão de Secote, pois sabem que se entrarem nunca mais irão sair.